tudo bem? Eu fiz esse vídeo aqui para ajudar vocês com relação aos vídeos que eu pedi para vocês. Foram dois vídeos, né? De cada disciplina. Vocês vão ver que é bastante simples. Em menos de 10 minutos tem como fazer os dois. Em menos de 10 minutos. Por exemplo, eu pedi na de cinesiologia para que vocês escolhessem 3 exercícios. Um inferior, um médio e um superior. E descrever a parte cinesiológica. Movimento, planos, eixos e assim por diante. Por exemplo, para membro, a parte inferior, eu escolhi panturrilha em pé, tá certo? Qual o movimento? Flexão plantar. Qual é o plano e o eixo? Plano sagital e eixo lateral. Quais são as articulações envolvidas? Articulação do tornozelo, né? Está envolvido. Quais são os principais músculos? Gastrocnêmio medial lateral e sóleo. Aí eu perguntei, né? Origem e seção do gastrocnêmio, origem na tíbia, aliás, no fêmur, na região posterior, e fixação no calcâneo, e sóleo, origem na tíbia e fixação no calcâneo, né? Um exercício para a região central, o exercício de inclinação de tronco, ou seja, trabalho principalmente o quadrado lombar, que é o motor primário, né? Então, qual o plano? Plano frontal e eixo antero-posterior. A sua origem está na crista ilíaca do íleo e a sua inserção está na 12ª costelas e apófises transversais da primeira à quarta vértebra lombar, né? E um exercício para membro superior, por exemplo, rosca direta, que quem faz o movimento da flexão do cotovelo no plano sagital, eixo lateral. Os principais músculos: bíceps braquial, braquiorradial, né, e braquial. O bíceps, cabeça longa, né, tem origem no tubérculo supraglenoideu, acima da região glenoide da escápula, e a cabeça curta tem origem no processo corocóide da escápula e tem inserção no rádio. O braquial tem origem no úmero e fixação na una. Tá certo? É bastante simples. Movimento, flexão do cotovelo, né? Como eu falei a vocês, plano sagital e eixo lateral. O próximo passo que eu pedi para vocês as articulações envolvidas, né? Na questão do cotovelo, úmero, rádio e una, né? E no exercício do quadrado lombar, articulação do quadril e da região lombar. Bastante simples. Daí depois só escrever 10 perguntas com 10 respostas. Ou seja, a atividade de cinesiologia durou menos de 3 minutos. Vamos agora para a atividade, o vídeo que eu pedi para vocês da parte de atividade, avaliação física e prescrição. Vejam como é simples. Fazer um vídeo explicando as seguintes recomendações. Explico o passo a passo do teste de Elstead na esteira. Ou seja, é um teste, né, que são 8 estágios, até 8 estágios. Cada estágio dura em torno de 2 a 3 minutos. Tem seu início com a inclinação de 10 graus e vai aumentando até 15 graus, tá certo? É um teste indicado para indivíduos iniciantes, sedentários, tá certo? Idosos e também para atletas. Esse teste ele vai até por exemplo, até a pessoa dizer: eu não aguento mais, tá certo? Pega o tempo do teste que ele realizou e joga numa fórmula e dá o VO2 máximo. Depois eu perguntei para vocês, explique o passo a passo do teste de Astra. É um teste de 6 minutos, né? Onde se verifica a média da frequência cardíaca no quinto e sexto minuto. Se tiver uma diferença em torno de 6 batimentos, o teste é prorrogado. Esse teste ele tem uma rotação de 60 RPM. A partir de 130 batimentos cardíacos, o teste é iniciado. Para homem, a quilagem, a carga em watts, depende do nível de condicionamento físico, variando entre 100 e 150 watts, e mulher de 75 a 100 watts, dependendo do nível de condicionamento. É recomendado também a cada 2 minutos verificar a pressão arterial no final de cada
a cada 2 minutos, tá certo? Para ver o estresse cardiovascular. É um protocolo de avaliação cardiorrespiratória submáxima, tá certo? Não precisa chegar ao máximo, embora tenha um teste máximo, mas esse que eu pedi para vocês é o teste submáximo. E aí, caso após os 6 minutos a frequência cardíaca não tenha se estabilizado, o que é que se faz? Prorroga o teste mais 1 ou 2 minutos até ela se estabilizar a frequência cardíaca. Aí, em seguida, cruza as informações da carga com a frequência cardíaca, vai no nonograma de Astram e vê lá o VO2 em litros por minuto, como eu expliquei a vocês. Daí, vocês vão pegar esse VO2 em litros, transformar em mililitros, que é muito simples, é só multiplicar ele por 1000 e dividir pelo peso corporal do indivíduo. Pronto, está feito o teste. Explicar a diferença VO2 máximo e VO2 pico, né? Eu falei para vocês que o VO2 máximo dificilmente as pessoas atingem o VO2 máximo, na grande maioria é VO2 pico, né? O VO2 máximo é quando, por exemplo, você aumenta a carga de esforço, né? Você aumenta a carga de esforço e ocorre uma estabilização na sua frequência cardíaca no consumo de oxigênio. VO2 pico não, você aumenta a carga e aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a frequência cardíaca. Você aumenta a carga e aumenta a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. No VO2 máximo não, né? Isso é para atletas, vamos dizer assim, bastante avançado. O que é que acontece? Só aumenta a carga e não tem aumento de consumo de oxigênio e de frequência cardíaca, ou seja, houve uma estabilização. Então essa é a diferença. E para finalizar, explicar os conceitos dos testes máximo, submáximo e direto e indireto. Eu expliquei para vocês na aula, eu também expliquei na aula de reforço. Teste máximo é aquele que você pede para parar, ou seja, você vai até a falha, e o teste submáximo é aquele que você atinge, por exemplo, uma determinada frequência cardíaca. Por exemplo, 85% da sua frequência cardíaca máxima prevista. Se você atingir no teste submáximo, por exemplo, 85% da sua frequência cardíaca máxima prevista, o teste é finalizado. Já o teste máximo não, você vai até não aguentar mais, ou até apresentar sinais e sintomas de interrupção do teste. E o teste direto, o teste indireto. O teste direto é aquele que você analisa através de uma máscarazinha, tá certo? O consumo de gases, consumo de oxigênio e produção de dióxido de carbono. Por exemplo, o teste ergospirométrico. E o teste indireto é o teste que não usa equipamento, tá certo? Ó, deu para responder tudo em menos de 8 minutos das duas disciplinas, tá certo? É só você juntar as informações, deixar no ponto e explicar. Bastante simples. E a questão como é que se diz, da aprendizagem é muito melhor do que apenas você estar escrevendo ou estar colocando num documento Word ou PDF. Você apresentando, o seu nível de aprendizagem é muito maior, porque você aprende mais explicando, passando para outra pessoa, do que apenas estar escrevendo. Então, o seu nível de aprendizagem dessa forma tende a ser bem melhor, tá certo? Então, espero que todos isso aqui sirvam para que vocês se baseiem aí. Vocês viram, né? Ó, menos de 8 minutos deu para fazer os 2 vídeos das 2 disciplinas.